Olá, começa agora mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Mauá. Nosso assunto de hoje é sobre intercâmbio e para esclarecer as dúvidas recebo agora no estúdio a especialista em intercâmbio, Tereza Hayashida. É um prazer recebê-la, Tereza. Prazer é todo meu. Para começar nosso bate-papo, o que é intercâmbio? Intercâmbio é uma troca, como o próprio nome fala, é uma troca de experiências, troca de experiência em cultura. É uma troca que o estudante tem quando vai lá para o exterior. Tá? E participam também do nosso bate-papo meus colegas de jornalismo. E o aluno Luiz Vinícius tem uma pergunta para a senhora. Olá, Tereza. Queria saber se o intercâmbio ele é só para estudantes. Não, o intercâmbio ele é hoje, a partir de 7 anos, o estudante pode, a gente chama o passageiro, ele pode viajar. A partir dos 7 anos, pode fazer programa com família, programa de férias, cursos de idiomas. Então, não tem assim uma idade para o estudante viajar. Tá? Tereza, eu me chamo Marina e minha pergunta é a seguinte: quais os documentos que são necessários, que são exigidos para aqueles que têm interesse em fazer intercâmbio? Não, documento necessariamente para aqueles destinos que exigem visto, existe uma série de documentação que o despachante vai pedir, ou o consulado, ou a embaixada, tá? Vai depender muito do destino que a pessoa vá e do tempo de curso. Existem destinos que não demandam, por exemplo, visto até 90 dias, tá? Inclusive também, quando a pessoa é menor de idade, tem algum documento em especial a mais? Sim, sempre tem a documentação, a gente sempre orienta. Se o estudante viaja desacompanhado dos pais, existe sim uma autorização para menor desacompanhado, mas isso é para sair do país. Isso é uma exigência da Polícia Federal. Olá, Tereza, eu sou a Gessimara. Eu gostaria de saber, você falou que tem uma idade mínima, né, de 7 anos, e existe uma idade máxima para fazer o intercâmbio? Não, eu até brinco que se tiver 90 anos, estiver gozando de boa saúde, a pessoa pode ir aprender inglês com alguma coisa a mais, com tango, tem vários programas que, na verdade, tem uma coisa a mais, um plus a mais no programa, sempre juntando com inglês, com moda, inglês tem até com surf, ou francês, ou alemão, nos idiomas que nós trabalhamos. Tá? Olá, Tereza, meu nome é Luana. Eu queria saber se tem alguma exigência quanto à fluência linguística. Não. Eu até brinco que se vai fazer inglês, não importa, se fala uma palavra, ele pode começar do nível 0. Então, a pessoa começa do mínimo e pode, não tem problema nenhum, não precisa ter fluência. Para fazer um curso de idiomas, dependendo do programa, há necessidade sim de ter um conhecimento, um nível do inglês, tá? Olá, Tereza, meu nome é Lorena e eu gostaria de saber se existe um tempo mínimo ou máximo que a pessoa pode permanecer no intercâmbio? Não existe um tempo mínimo. Até para os executivos, pode-se ter um curso, por exemplo, 1 a 1, que a gente chama, de um curso bem assim, intensivo mesmo, no idioma que ele procura, a partir de 1 semana. A partir de 2 semanas, pode fazer qualquer curso de inglês, espanhol, a partir de 2 semanas. Tá? Em relação à acomodação, à alimentação, quais são as opções oferecidas para os intercambistas? Então, aí depende do programa. Existem os programas que, por exemplo, os cursos de idiomas, ele pode ir em casa de família, que é uma acomodação muito boa, porque as pessoas recebem, você fala no idioma local, até tem a experiência de uma cultura do país onde você está viajando. Existem aquelas pessoas que não querem a casa de família, pode ficar numa residência estudantil. Dependendo da época do programa, fica-se em residência até universitária. Então, depende muito do que o estudante quer. Isso em todos os programas que tem. A gente tem programa para os adolescentes, fazer ensino médio lá fora, os programas de férias de janeiro e julho, que são programas muito bons para os adolescentes. E para os adultos, e a partir de 16 anos também pode fazer curso de idiomas
e aí pode ficar em casa de família, a partir de 18 pode ficar numa residência estudantil. Basicamente Em relação ao ensino médio, chamado high school, o que o aluno precisa para poder agregar nesse intercâmbio, né, nesta opção? Ele precisa ter boas notas aqui no país, no Brasil, no caso? Como é que funciona? Ele precisa ter pelo menos nível C, a média C. E aí o inglês intermediário, porque ele tem que entender as aulas lá. Tá? Então tem que ter um inglês intermediário, porque ele rapidamente lá ele acaba aprimorando o inglês. E lá ele tem que ter também o nível, pelo menos a média C. E as matérias obrigatórias, ou designado pelo MEC, ou pela escola onde ele vai covalidar o tempo cursado. Tá? Existem algumas regras aí do programa. Tá? Ele pode fazer um semestre ou 2 semestres, ou até mais, dependendo do país. Tá? Oi, Tereza, meu nome é Giovana e eu gostaria de saber quais são as vantagens e as desvantagens de se ficar em uma casa de família. Vantagens e desvantagens de ficar numa casa de família? Eu só vejo vantagem de ficar numa casa de família, porque você tem a experiência de comer a alimentação do país, tá? A família, necessariamente, você não pode pensar numa família de comercial de margarina, por exemplo. É uma família que vai te receber, vai te dar as instruções de como que você pega a condução para ir até a escola. Você acaba pegando muito da cultura local com a família, tá? E a família pode ser de uma pessoa, de 2, ela pode ser composta, como são compostas as nossas famílias aqui, né? Oi, Tereza, meu nome é Pedro e a minha pergunta é, ao terminar um prazo de intercâmbio, a pessoa pode emendar já em outro intercâmbio ou tem que voltar para o Brasil? Depende do intercâmbio. Aí ele pode, na verdade tem vários, aí depende muito do que o estudante está fazendo. Ele pode estender o curso dele lá, ele pode fazer, depende muito do tipo do programa que ele está fazendo. Por exemplo, eu tenho uma menina que está fazendo o high school agora na Nova Zelândia, ela vai fazer um semestre agora, e aí em julho ela embarca para a Austrália para terminar o próximo semestre dela lá. Então, quer dizer, ela está emendando já um programa com o outro. É o mesmo programa, só que ela vai ter a experiência de 2 países da Oceania. Tá? Além da high school, quais são os outros programas que podem ser emendados? Tem vários programas. Na verdade, nós temos programas até de curso de idiomas que a pessoa pode fazer. A escola permite que ela faça num país e em outro também. Tá? Mas vai depender, se for um programa, por exemplo, ou um país que tem a exigência de visto, tudo tem que ser visto caso a caso. Existe aquela com exigência do visto. Então, não dá para ir de um país para o outro. Ele tem que ter o visto necessário. Então, é caso a caso. Depende muito do programa. Tá? Mas, geralmente, a pessoa acaba ficando só num país. Porque daí ela aprende, ela está lá com uma finalidade, por exemplo, quer aprender o inglês, ela vai ficar lá naquele país, até para terminar, para sair com certificado, já está acostumado com a escola. Tá? Tereza, o que é au pair? Quem que pode participar? Então, au pair, na verdade, é para as mulheres de 18 a 26 anos. Pode participar desde que elas não sejam casadas, não tenham filhos, tenha um nível de inglês intermediário e experiência 200 horas ou mais com criança. Ela vai trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar e estudar. Então, é um programa que agrega muito, estudo e trabalho. Gente, é um programa assim, se eu pudesse, eu saía com o megafone para falar desse programa. E a estudante tem que ter o ensino médio, no mínimo, o ensino médio é um perfil, 18 até 26 anos, o inglês, carteira de motorista, carteira de habilitação, né? E aí a experiência com criança. Tá? Inclusive, para esse programa também é necessário também ter um curso de primeiros socorros também, né? E como funciona a acomodação? Na verdade, não há necessidade do curso de primeiros socorros, porque eles vão ter a orientação lá de 4 dias nos Estados Unidos antes de se dirigirem às famílias.
Então, é um programa custo e benefício, gente, fantástico, porque ela pode estudar lá fora. Então, eu tenho vários casos de estudante que, por exemplo, já encerrou uma graduação, vai lá e faz, por exemplo, o inglês já melhora em um ano, porque é um programa que pode fazer de 1 ano, estender para 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses e ficar até 2 anos. Então, tem gente que faz curso de gestão em alguma coisa que ela queira, gestão em recursos humanos, gestão no curso que vocês estão fazendo. Então, tem vários programas que se pode fazer lá fora. Tá? Por que as agências não trabalham com opção para os homens? A minha agência, especificamente, ela não trabalha com au pair para homens, porque a gente tem, na verdade, um acordo com a, au pair, a empresa que criou o programa de au pair. Tá? E é fantástico esse programa, gente, é fantástico. A pessoa volta fluente no idioma. Obrigado, Tereza. O papo está ótimo, mas o 30 minutos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Era uma vez um americano esquisito que adorava tecnologia. Um dia ele descobriu que dava para ligar o computador na tela da TV, mas ninguém botou fé nessa ideia. Disseram que computador não era uma coisa que as pessoas comprariam, que ninguém tinha feito isso antes. E já que ninguém tinha feito, ele foi lá e fez. Moral da história, não adianta ser gênio se não for teimoso. Tem uma ideia pro seu futuro? Vai lá e faz. Vestibular 2015, 1º de novembro, Barão de Mauá. Formação para realizar. Estamos de volta com 30 minutos. E para continuar esclarecendo nossas dúvidas sobre intercâmbio, recebo agora a especialista em intercâmbios, Tereza Hayashida. Tereza, muito obrigado. Sobre a escolha de famílias, como que funciona? Então, depende muito do programa, porque se for assim, curso de idiomas, as escolas é que vão procurar as famílias. Como que eles selecionam essas famílias? Tem que ter um quarto para oferecer, seja quarto duplo ou privativo, dependendo da necessidade do estudante, ou que a escola oferece. Então, a escola vai até a casa, vai ver se tem condições para receber um quarto, tem uma mesa para se estudar, tem uma cama, um guarda-roupa para colocar as roupas do intercambista, e se está próximo, assim, num raio até de 1 hora da escola, com transporte, seja público, ou metrô, ônibus, e tem vários sistemas de transporte pelo mundo afora. Então, eles têm que ver se está qualificado para receber um estudante. Tá? E vai oferecer, por exemplo, se for meia pensão, café da manhã mais jantar, se a família tem condições de oferecer ou a pensão completa, ou meia pensão, ou só o café da manhã. E são escolhidas dessa forma. E o intercambista, ele tem contato com a família só na hora do embarque ou alguns dias, alguns meses antes? Não, alguns dias antes. Não vem tão rapidamente, mas vem assim, não tem um prazo. Às vezes vem até meses antes e muitas vezes vem bem próximo ao embarque. Mas o estudante não deixa de falar com a família antes de embarcar. Tá? Tereza, quanto às 200 horas que você havia dito, como que funciona? Como que é validado essas horas? O programa de au pair. Então, a experiência com 200 horas com criança, e criança aí vai desde bebê até 16 anos. É considerado criança, porque é para cuidar de criança nessa faixa etária. Na verdade, por exemplo, os pais das crianças é que vão dar uma carta de referência falando que você teve a experiência com tais crianças, quais eram suas funções com as crianças. Então, se trocava, dava banho, comida, brincava, esse tipo de experiência. Na verdade, quem vai dar são os pais. Tá? Eu gostaria de saber quais são os tipos de intercâmbio mais praticados pelos estudantes. Na verdade, o mais praticado é o curso de idiomas. Esse é o que tem o ano inteiro, não existe assim nenhuma sazonalidade. Mas hoje em dia existe muito a procura por o high school, que é o ensino médio lá fora,
Os programas de férias, que são os programas que acontecem em janeiro e julho para os adolescentes, e tem uma gama muito grande de estudo com trabalho também. A procura é muito grande, mas o idiomas é o mais procurado mesmo. Tereza, em relação ao visto, como que funciona o visto para os estudantes? Então, depende muito do país e do tipo do programa que você vai fazer. Então, para cada... Mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, fazendo o high school, existem 2 categorias de visto. Para quem vai fazer o curso de idiomas, se vai fazer mais de 20 horas, é um visto diferente. E quem vai fazer uma carga horária baixa pode até ir com visto de turismo, mas daí é um programa praticamente de férias, tá? E aí depende do país, o visto depende de país para país. Então, estudante, dependendo mais de 6 meses, tem que ter o visto de estudante, então vai com visto válido até 6 meses, depende muito do país. Em relação ao intercâmbio, quais são os locais mais procurados? Os destinos mais procurados é Canadá, Estados Unidos, a Europa, a Inglaterra, também Espanha e Irlanda é bastante procurado também, a Alemanha, a Oceania, né, que é Nova Zelândia e Austrália, e o Canadá, né, já falei. São os destinos mais procurados, até a África do Sul. Tá? Tereza, nós sabemos que para o college, o governo brasileiro ele disponibiliza alguns programas que ajudam estudantes a poder o intercâmbio, como Ciências Sem Fronteiras. Mas em relação aos outros cursos, existe alguma ajuda governamental? Não, no caso das nossas agências, não. Esse é especificamente, o que você está falando, são aqueles, na verdade, os intercambistas que vão de faculdade com alguma, eles têm, na verdade, como que a gente pode chamar? Por exemplo, Ciências Sem Fronteiras é uma coisa do governo e existem aqueles que são também de faculdade para faculdade. Então, tem universidade, nós sabemos que tem vários programas que os estudantes vão dentro daquele programa que também o governo disponibiliza, que eu não sei exatamente qual que é. Então, depende da faculdade, depende da universidade onde o estudante está. Então, tem os programas que o governo realmente dá uma ajuda de custo, bolsa. Tereza, o que acontece quando o intercambista não se adapta no país que ele escolheu? Ele tem como voltar ou ele tem que cumprir algum tempo mínimo? Olha, eu lhe digo que é tão difícil ele não se adaptar. Pelo contrário, a vontade de ficar é muito grande. Que é muito bom, gente. O intercâmbio é fantástico. Você faz amizade com gente do mundo inteiro. Vive uma vida completamente diferente e você sente que na sua vida você está dando uma guinada muito grande, aprendendo o idioma, está tendo experiência e é muito difícil voltar, é muito raro, gente. Quando volta por outros motivos, mas é raro, eu lhe digo que é raro. Tereza, e quando o intercambista, ele... Na hora do embarque, porventura, tem algum problema, não pode viajar ou no dia ou alguns dias antes, ele tem um reembolso, como que funciona? Na verdade, o intercambista, quando acontece pode acontecer, por exemplo, de uma nevasca, aí não pode, o voo não sai, aí a companhia aérea é de caso a caso. A companhia aérea vai ver o que ele faz, e aí, por exemplo, tem algum problema, já aconteceu de alguém da família adoecer e a pessoa, na verdade, ela cancela, aí vai de caso a caso também, a passagem aérea, aí pode ter multa, a diferença de tarifa, esse tipo de coisa. Então, é muito caso a caso. E aí, depende da escola, se ela vai aplicar uma multa por mudança de data, alguma coisa, mas acabam embarcando. Muitas vezes o estudante não recebe o visto a tempo, né, e ele já tinha emitido a passagem, então aconteceu uma coisa, por exemplo, greve de correio, o visto não chegou, por exemplo. E aí muda-se e tudo, muda o início das aulas, muda tudo. Isso pode acontecer, mas também é raro. Tá?
Tereza, existe algum programa de intercâmbio em que seja o contrário, que as famílias brasileiras recebam os estrangeiros? Pode, nós temos um programa que a gente chama de inbound, e aí pode vir estrangeiro, por exemplo, quer estudar biologia, que uma coisa mais assim do Brasil, ou os animais, esse tipo de coisa. Aí pode se programar sim para receber os estudantes de lá aqui, pode acontecer. Tá? E a procura dos estrangeiros para vir fazer intercâmbio no Brasil é grande ou é... Não, na verdade, pelo programa que eles têm, a gente vê que às vezes tem estudante, por exemplo, de high school em sala de aula, mas nesse programa que a gente faz, que é um programa que o governo não está envolvido, é menos, tá? Não tem assim, é muito pouca a procura. Tereza, eu andei lendo e vi que o Canadá é o primeiro lugar nos destinos mais procurados pelos estudantes. Uhum. Tem algum motivo em relação ao dinheiro, à moeda do local, ou é por causa da língua? Tem algum motivo? Depende muito da época. Às vezes é assim o câmbio, mas o Canadá, eu até brinco que é os Estados Unidos que deu certo. E aí é um destino procurado, porque a questão do boca a boca corre solto. E as pessoas que vão para o Canadá é um país lindo, um país que eu acho que traz muita coisa que o brasileiro procura. Então, é um dos destinos mais procurados. Tereza, e quando o intercambista ele não se adapta à família, aí como que tem essa troca? Como que é feito essa troca de família? Olha, depende muito. A troca de família é uma coisa assim, você não troca porque a comida não é legal, que na verdade o intercâmbio é experimentar o diferente. Então a comida boa é daqui mesmo. Então às vezes a pessoa quer trocar porque a comida não está boa, mas se tiver um motivo sério, claro que pode se trocar. Mas é raro, mas acontece. Algumas vezes se troca sim. E quanto tempo, em média, leva para essa troca? Depende do motivo. Se tiver uma família disponível naquela data, é rápida a troca. Tereza, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer. Agradeço também a presença dos meus colegas de jornalismo. Infelizmente, o 30 Minutos vai ficando por aqui. Espero que você aí de casa tenha tirado suas dúvidas. Até mais!